Todo acidente de trabalho provoca enormes transtornos, problemas e prejuízos, não só para a pessoa que se acidentou, mas também para o empregador. Eu sou Otávio Carneiro, advogado e consultor empresarial, e estou aqui para discorrer sobre as principais implicações envolvendo acidente de trabalho. Vamos lá? O artigo 19 da Lei 8.213 de 91 fala que acidente de trabalho é aquele que ocorre no exercício de atividade a serviço da empresa, causando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou mesmo a redução da capacidade para o trabalho, seja de maneira temporária ou permanente. Se por um lado a maioria dos empregadores acredita que não tem nenhuma culpa se o empregado eventualmente vier a sofrer um acidente, por outro lado é difícil acreditar que um empregado tenha a intenção de provocar deliberadamente um acidente de trabalho, embora em alguns casos raros, por mais absurda que possa ser, essa hipótese não seja totalmente descartada. Um acidente de trabalho propriamente dito é aquele que ocorre no efetivo exercício do trabalho e também são considerados como acidente de trabalho a doença profissional, que é aquela produzida ou agravada em razão do trabalho, e o acidente de trajeto, que é aquele que ocorre quando o empregado está se deslocando, indo para o trabalho ou retornando do trabalho. Se acontecer um acidente de trabalho, dele podem decorrer duas consequências, basicamente. Uma indenização por dano material, que é concedida se ficar comprovado que houve uma redução na capacidade de trabalho, e uma indenização por dano moral, que pode ser concedida como forma de se compensar a dor e o sofrimento físico ou psicológico decorrentes do acidente de trabalho. E quando isso ocorre, pergunta-se de quem é o dever de indenizar. No mundo jurídico, nós encontramos duas teorias doutrinárias. A primeira é a teoria da responsabilidade objetiva, baseada no artigo 927 do Código Civil, dizendo que o dever de indenizar é do empregador que assumiu o risco por meio do exercício de sua atividade econômica, independente de dolo ou de culpa. A segunda é a teoria da responsabilidade subjetiva, baseada no artigo 7º, inciso 28 da Constituição Federal, segundo a qual somente se houver comprovação de que houve realmente dolo ou culpa do empregador é que ele seria responsabilizado pelo acidente e, consequentemente, teria o dever de indenizar. Então você pode notar que existe uma norma constitucional direcionando para a responsabilidade subjetiva e uma norma infraconstitucional direcionando para a responsabilidade objetiva. Quem vai decidir qual destas interpretações será aplicada é a Justiça, onde os magistrados, diante de cada caso concreto, levarão em consideração vários fatores, como, por exemplo, o fornecimento dos equipamentos de segurança e os treinamentos adequados, e depois de analisarem tudo, tomarão as suas decisões na conformidade das provas apresentadas no processo. Vale lembrar, é extremamente importante ressaltar que ações de indenização por acidente de trabalho geralmente costumam ter valores vultuosos, expressivos. Por isso, o empregador deve implementar medidas de prevenção não apenas por causa do risco de pagar uma indenização de grande valor, mas principalmente porque o seu dever é resguardar o bem maior que é a vida
e a integridade física de seus empregados. Quer saber mais? Venha falar conosco e receba uma orientação específica e direcionada. Nós podemos te ajudar.